Quem sou eu pra que o grande você não. Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Queridas ouvintes, amadas irmãs, dia 7 de julho, Provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje diz assim: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Provérbios, capítulo 18, versículo 19. E temos como título hoje: somos reféns da nossa própria razão. Um animal encurralado torna-se extremamente perigoso, especialmente quando a sua vida está em perigo. O mesmo pode ocorrer com o homem quando se vê acuado. Em relações humanas, devemos evitar pressionar uma pessoa ao extremo sem dar uma saída digna a ela. É comum alguém, para se defender, condenar a todos, menos a si mesmo, pois ele não consegue avaliar a situação adequadamente, porque se isolou no castelo de seu ego. Todo homem que vive na carne facilmente constrói fortaleza com a sua própria razão, e esta aprisiona a sua mente, especialmente quando se sente ofendido. Quanto mais ele pensa no assunto, mais revoltado fica, pois os seus pensamentos retroalimentam a sua razão. E, consequentemente, mais alta fica a muralha da sua fortaleza. Ninguém mais conseguirá ajudá-lo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios está a solução, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 6. Somente o Espírito pode fazer ruir o castelo da nossa razão, libertando os nossos pensamentos para obedecer a Cristo. Por esse motivo, devemos nos relacionar com os irmãos somente no ambiente saudável do Espírito. Até amanhã com mais provérbios. De manhã, Senhor, ouves minha voz. De manhã apresento minha oração e fico esperando. Agradeço pelo dia que já raiou, pelas bênçãos que pra mim já preparou o Senhor. Preparou o Senhor. Por tuas misericórdias que hoje são mais novas, por tua bondade e graça que comigo estão durante todo o dia. Ainda ao deitar, comigo estarás, minha alma guardarás.
enquanto eu durmo. Em paz me deito, então logo o sono vem, pois só tu, Senhor, me faz seguro repousar. Seguro repousar. Por tuas misericórdias, que hoje são mais novas, por tua bondade e graça, que comigo estão durante todo o dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Bom dia, queridas irmãs e ouvintes. Vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário. Leitura bíblica se encontra em Mateus 16, 18, João 8, 44 e João 12, versículo 9. Ler com oração. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Isso está em João 12, 3. O título de hoje é O Bom Perfume da Consagração. Quando amamos o Senhor intensamente como Maria, que derramou seu precioso bálsamo de nardo puro sobre ele, o viver da igreja torna-se um lugar perfumado e extasiante. Há um perfume decorrente de nosso amor para com ele, de nossa entrega, de nossa consagração e desperdício. Assim é a verdadeira vida da igreja. Ela é feliz, alegre e perfumada. Dizem que a alegria nos torna bonitos, e é por essa razão que o viver da igreja se enche de pessoas bonitas, pois estão todos alegres, e há no ar a doce fragrância do amor de Cristo. Sabendo que Jesus estava em Betânia, uma grande multidão o seguiu, interessada em ver também Lázaro, a quem o Senhor havia ressuscitado. João 12, versículo 9. Aquelas pessoas queriam ver com os próprios olhos aquele que estivera sepultado por 4 dias. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Os líderes dos judeus queriam matar não só Jesus, mas também Lázaro, por causa de seu testemunho. Quantas pessoas, pelo testemunho do que Deus fez em sua vida, creram em Cristo? A mudança na vida dos adolescentes tem induzido muitas pessoas a crer em Jesus. Somos testemunhas vivas de que o Senhor nos ressuscitou dos mortos. As reuniões da igreja estão cheias daqueles que estavam mortos, mas agora estão vivos, porque foram ressuscitados. Que mudança de vida! Éramos imprestáveis para Deus, mas agora estamos vivos, servindo. Nossos adolescentes, antes tímidos e fechados em seu próprio mundo, insociáveis, tiveram sua vida mudada pelo Senhor. Eles não viam um futuro, foram ressuscitados por meio da palavra. Por isso, hoje vivem uma vida de amor absoluto pelo Senhor e por sua palavra, imergindo nela, transcrevendo-a, e seus testemunhos de transformação e ressurreição enchem o ambiente da igreja. A transformação na vida deles é notória.
a todos os que o cercam, pais, parentes, colegas, amigos. No capítulo 8 de João, vemos que o diabo foi homicida desde o princípio. Ele estava por trás de Caim quando este, por inveja e ódio, matou seu irmão Abel. Quando o diabo atua no coração de alguém, como atuou em Judas, nos fariseus e nos principais sacerdotes, essa pessoa se enche de ódio e se torna agressiva. Por isso, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo, que estavam por trás de todo o empenho dos fariseus para matar Jesus e Lázaro. Infelizmente, nesses últimos dias, também temos testemunhado estas coisas: mentiras, tramas, difamações, maledicências, agressões e até violência. Sabemos, entretanto, que, graças a Deus, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Mateus 16:18. Isso é tão importante colocarmos nosso foco numa agenda positiva. Vamos trabalhar para a edificação da casa de Deus, lutar por seu reino, continuar pregando o evangelho do reino até que o Senhor volte. Escreva a frase que mais tocou seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase e ore de acordo com o conteúdo destacado. Bom dia, queridas irmãs e ouvintes. Tua sã palavra chove sobre mim. Querido ouvinte, nós estamos aqui para desfrutar juntinhos de você mais uma leitura bíblica e estamos agradecidas ao nosso Senhor pela salvação, que Ele nos dá dia a dia, irmãs? Que bênção é ler a Bíblia, é uma salvação para nós, a palavra que é o próprio Cristo vai nos iluminando, nos dando direção, né? E trazendo para nós muita advertência também, acertando os nossos passos, nos alinhando para que a gente possa continuar nesse caminho. A palavra de Deus tem esse poder de nos dar luz, direção, nos exortar, não para que fiquemos prostrados no chão, mas para que a gente se arrependa, E hoje nós temos o sangue de Cristo, Assim que o Senhor nos advertir, nós lembrarmos de nossas falhas, nós podemos ir até o Senhor e nos arrependermos, porque o sangue de Jesus Cristo, Ele nos limpa de todo pecado, e assim nós podemos prosseguir livres, sem peso nos nossos ombros e sem acusação na nossa consciência, porque uma vez confessado o nosso pecado, tenhamos paz com Deus, porque a palavra nos diz que Ele perdoa os nossos pecados e dele jamais se lembrará. Então, se alguém faz você lembrar de um pecado já confessado, não é o Senhor, tá certo? Porque quando nós confessamos, nos arrependemos de fato e nos prostramos diante do Senhor, usamos o sangue de Cristo, nenhum pecado mais existe, Então, Senhor, tenha misericórdia de cada uma de nós, que nós possamos ter a confiança na eficácia do sangue de Jesus Cristo, Muito bem, amadas irmãs, nós não precisamos mais fazer ofertas, ofertas de animais, sacrifícios, mas o Senhor já fez tudo isso por nós. E hoje é dia do Senhor, hoje é domingo, e nós lembramos toda a obra redentora do Senhor, O seu nascimento, viver humano perfeito aqui na terra, nós lembramos que Ele amou a tal ponto de dar a sua vida por nós, só Ele podia nos salvar. Ó Senhor Jesus, sangue de cordeiros e de bodes não iam resolver o nosso problema, mas o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, esse sim, tirou o pecado do mundo. Aleluia! Lembramos também a sua ressurreição. Aleluia! O Senhor venceu a morte, porque Ele é Deus. E
também, ele ascendeu aos céus, se tornou o Espírito que dá vida para poder entrar dentro do seu Espírito e dar vida para você. E nessa noite eu quero dizer para você o seguinte: se você ainda não recebeu Jesus Cristo, saiba que Ele quer salvar você. E como Romanos 10:13 diz para nós, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar não é simplesmente chamar ou falar de uma maneira superficial, não. Mas invocar é chamá-lo do mais profundo do seu ser, né? E dizer: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor, salva-me. Ó Senhor, cura-me. Ó Senhor, cura-me da cegueira. Cura-me da paralisia. Senhor Jesus, entra dentro do meu espírito. Eu creio que Tu és o Senhor que morreu por mim e perdoou todos os meus pecados e quer entrar em mim. Quer me dar vida eterna. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero me tornar um filho de Deus. Eu quero me tornar uma filha de Deus. Senhor, entra dentro do meu espírito e dá minha vida eterna. Senhor, salva-me, Senhor. Se você disser isso do fundo do seu coração, do mais profundo do seu ser, e dizer: oh, Senhor Jesus, salva-me, Senhor, nesta hora. O Senhor virá até você e te salvará. Amém? É simples assim. É simples assim. Você não precisa fazer um curso, você não precisa tentar melhorar de vida, mas você precisa receber uma nova vida, certo? Não é pelo seu esforço, não é pelos seus méritos, não é porque você é uma boa pessoa, não é por nada dessas coisas, nem pelas coisas ruins que você faz, nem pelas coisas boas, mas porque você nasce de novo. Aí você se torna uma filha de Deus. E se você teve essa experiência com Jesus, você pode dizer com toda a ousadia: eu criei, eu invoquei Jesus Cristo, eu recebi a vida divina, eu sou salva. Amém? Porque a palavra assim o diz, não é pelo seu sentimento, não é pelo que você acha ou porque as outras pessoas dizem, mas é porque a palavra diz isso. Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Amém? Você já creu, você já deu um passo, né? Já recebeu a vida divina. Agora você precisa dar o segundo passo, que é dar um testemunho de que você mudou de reino, né? Você entrou no reino de Deus, se tornou uma filha de Deus, então você precisa passar pelo batismo. Amém? Então, são 2 passos. Mas aleluia! E creia no que a palavra diz para você. Amém? Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque essa palavra tem entrado dentro de nós. Senhor, nós estamos a cada dia buscando o Senhor e o resultado é algo tão espontâneo. Não é a nossa força, não é a nossa eloquência, mas o Senhor tem ganhado pessoas através dos irmãos que estão nas ruas, pregando o Evangelho. O Senhor tem apacentado as irmãs, né, que estão nas redes de cuidado, através de nós que estamos aqui para servi-los. Senhor Jesus, o amor de Deus está sendo expressado no nosso viver e isso é uma obra tua. Nós não somos capazes de fazer isso. O Senhor é quem está nos entrelaçando, o Senhor é quem está nos unindo, o Senhor é quem está coalescendo esses fios. Nós que estávamos como os fios, todos soltos, mas o Senhor nos ajuntou e está formando um tecido fino. Ó Senhor, agora estamos firmes,
compactados, ajustados. E esse grande tecido de amor vai resultar na obra da edificação da igreja. Senhor, que o nosso coração seja confortado e entrelaçado em amor. Queremos agradecer o que o Senhor tem feito no nosso meio. Que o Senhor seja cada vez mais expressado no nosso viver. Ó Senhor, e que o amor do Senhor possa ser visto por todos. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos lendo a Bíblia com as irmãs. Senhor, abençoe esse tempo que nós separamos, que nós possamos ganhar mais de Cristo. Cuida das nossas necessidades, porque nós confiamos em Ti. Abençoe todas as irmãs, as suas famílias, seus trabalhos. Ó Senhor Jesus, nós entregamos cada uma delas nas Tuas mãos. Amém. Amém. Amadas, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Crônicas, capítulos 4 e 5. Como eu já expliquei ontem para vocês, né? Nós estamos vendo a genealogia, né? Desde Adão. Ontem nós vimos os filhos de Davi, os descendentes de Salomão. Hoje vamos começar a ver os descendentes de Judá. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 1. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idbas. O nome da irmã deles era Azeleopone. E mais, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, Ela e Naara. Naara deu à luz a Unzão, Éfer, Temene e Astare. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela foram Zerete, Izar e Itna. Cós gerou Anube e Zobeba, e foi pai das famílias de Aarel, filho de Arum. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, quem me dera, me abençoasses, e expandisses o meu território. Que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, este é pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazeia e Teína, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel foi Atate. Meonotai gerou Ofra. E Seraías gerou Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã. E o filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealelel foram Zife, Zifa, Tíria e Azareel. Os filhos de Ezra foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher, foram Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, uma Acatita. Os filhos de Simão foram Aminon, Rina, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos que trabalhavam com linho, em Bet-Asbeia, bem como de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás, de Saraf, os quais dominavam sobre Moabe.
e de Jazubileém. Estes registros são antigos. Estes eram oleiros, habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servirem. Quero abrir um parêntese aqui para dizer para vocês, nós estamos vendo os descendentes de Jacó, né? Agora vamos ver os descendentes de Simeão. Versículo 24. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. De quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias, como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Molada, em Azar-Sual, em Bila, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclac, em Bet-Marcabote, em Azar-Suim, em Bet-Biri e em Saaraim. Estas eram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã. 5 cidades. Com todas as suas aldeias que estavam ao redor dessas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Esses registrados por seus nomes foram chefes nas suas famílias. Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Zif, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Zinri, filho de Semaías. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, a leste do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde os descendentes de Cã haviam morado antes. Esses que estão registrados por seus nomes foram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e atacaram os meunitas que se encontravam ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje. E ficaram morando no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao Monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Isi. Mataram o restante dos que escaparam dos amalequitas e estão morando ali até o dia de hoje. Descendentes de Ruben. Capítulo 5, versículo 1. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois Ruben era o primogênito, mas, por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que, na genealogia, Ruben não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, mas o direito de primogenitura foi de José. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, foram estes: Enoque, Palo, Esrom e Carme. O filho de Joel foi Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo. Ele foi chefe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram inscritos nas genealogias, segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado leste até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul, fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder da sua mão, e habitaram nas tendas deles, em toda a terra fronteira de Gileade, do lado leste.
Descendentes de Gade, versículo 11. Os filhos de Gade habitaram em frente deles, na terra de Bazã até Salca. Joel foi o cabeça e Safã o segundo. Também Janá e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, 7 ao todo. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o chefe da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram inscritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. A história das tribos do leste, versículo 18. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam arco e eram treinados para a guerra. Houve 44.760 capazes de sair à guerra. Fizeram guerra aos agarenos, a Jetur, a Naph e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na batalha clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. Levaram o gado dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus, e eles habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon e Senir e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram chefes de suas famílias, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, chefes de suas famílias. Porém, foram infiéis ao Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel despertou o espírito de Pul, rei da Assíria, ou seja, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que levou cativos os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os fez morar em Ala, Abor e Ara, nas proximidades do rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Vamos aos nossos comentários. Eu achei bastante interessante Jabes, que fez uma oração pessoal pedindo a Deus a sua bênção. O que ele desejava? Mais terra, queria que a mão de Deus estivesse com ele e que Deus o guardasse de males, o que também incluía o que ele não desejava causar dano a ninguém. Não há nada nessa passagem que indique que devemos orar com as mesmas palavras, muito menos que devêssemos fazer essa oração como se essas palavras representassem uma fórmula de bênção, No entanto, a oração de Jabes é um exemplo para nós de honestidade e fervor, Ele viu que ele dependia do Senhor e que o Senhor poderia livrá-lo de todos os males. Então ele orou, pediu isso a Deus e Deus concedeu isso a ele. Depois, no versículo 24 ao 37, vimos a descendência de Simeão, E vimos que ele foi violento e cruel, O seu próprio pai Jacó predisse que a sua tribo seria dispersa na terra. No tempo da conquista, a tribo de Simeão recebeu um território que era confinante e misturado com Judá. As regiões que pertenciam só a Simeão eram, na maior parte, desérticas. E como consequência, Simeão foi se integrando mais e mais a Judá e Benjamim. E a sua identidade desvaneceu. Apesar de uma numerosa descendência, especialmente de Simei, a tribo, como um todo, ficou indistinta. Olha a importância, da bênção, Jacó, ele abençoou seus filhos, Outro fator importante que eu quero falar para vocês é que Jacó também
ele tirou o direito de primogenitura de Rúben, porque ele se deitou com uma das mulheres de seu pai. As tribos que se fixaram a leste do Rio Jordão eram Rúben, Gade e metade de Manassés. Eles pediram essa região assim que Moisés e os israelitas chegaram à Terra Prometida. Eles receberam esse território depois que seus homens tinham ajudado Josué a conquistar a terra. Lembra-se disso? Eles pediram para Moisés essas terras porque essas terras eram boas de pasto e eles tinham muito gado. E as tribos, elas são discutidas nesse capítulo. Desde o sul ao norte, Rúben estava localizado junto ao Mar Morto, um terreno acidentado que combinava com a condição de Rúben. Ele perdeu sua honra como primogênito dos 12 filhos de Jacó, quando ele cometeu um incesto com Bila, uma das concubinas de seu pai. E uma genealogia rápida, abreviada da tribo de Rúben, nos leva a Beera, que teve a desventura de ser líder tribal, quando Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou a tribo para o exílio. Os sucessos anteriores de Rúben tinham permitido que essa tribo se estendesse na direção do rio Eufrates e derrotasse os agarenos. Quem eram eles? Eram ismaelitas, descendentes da escrava Agar, filhos de Abraão com a escrava Agar. A tribo de Gade, ela estava localizada ao norte de Rúben. E nós vimos aqui que o direito de primogenitura foi transferido para os filhos de José. Não houve tribo de José. Em vez disso, os filhos de José tornaram-se os antepassados de duas tribos distintas, Efraim e Manassés. A tribo de Manassés ocupou o território em ambos os lados do Rio Jordão. No capítulo 5, versículo 25, nós vemos a primeira referência à idolatria aqui no livro de Crônicas. Embora essa parte da tribo de Manassés incluísse algumas pessoas de destaque, eles se desviaram de Deus e adoraram a idolatria do povo ao seu redor. Então o Senhor permite que Tiglat-Pileser, que era um perverso e cruel rei da Síria, lutasse contra essas tribos para punir o seu povo por causa da sua idolatria. Muito antes das outras tribos serem capturadas pela Síria, as 3 tribos orientais caíram nas mãos dos assírios e foram levadas para o exílio. O cronista não deixa dúvida de que isso aconteceu por causa da idolatria deles. Na história do povo de Israel, a gente sempre vê eles pecando pelas mesmas coisas, caindo nos mesmos erros, E aqui no livro de Crônicas também não é diferente. Eles desobedecem a Deus, eles adoram os ídolos pagãos e o Senhor vem puni-los, Como um pai amoroso vem para punir, o seu pecado. Pois é, assim como o povo de Israel, a gente sempre erra nas mesmas coisas, O Senhor dá os mandamentos, e nós acabamos caindo nos mesmos erros, Desobediência e idolatria. Senhor Jesus. Ficamos por aqui. Amanhã damos continuidade à nossa leitura bíblica. Fiquem agora com a irmã Lene. Traz para nós Salmos, Provérbios e o livro de Atos. Até amanhã, se Deus quiser. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 5, Provérbios, capítulo 18, versículo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Começando com Salmos. Oração pedindo a proteção de Deus. Ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa
e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e com escudo o cercas na tua bondade. Agora, Provérbios capítulo 18, versículo 19. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Paulo é levado a Festo e apela para César. 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixas a respeito de Paulo. Contra ele pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. E concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados me acompanhem, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Eu apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Festo expõe a Agripa o caso de Paulo. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa quando eu estive em Jerusalém pedindo que o condenasse. Eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vieram para cá, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes
à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então, Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu: amanhã você poderá ouvi-lo. Festo de novo fala a Agripa. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convia que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso, eu o trouxe à presença dos senhores e especialmente à sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a lição, eu tenha alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que existem contra ele. Até amanhã, com mais uma leitura bíblica, se assim o Senhor nos permitir. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Aprendendo com João. Ter abertura para aprender. Recebam com carinho, Taíka Saleb. João nos ensina a ficar perto das pessoas a fim de aprender com elas. Esse apóstolo permaneceu o tempo todo ao lado de Pedro. Embora fosse o discípulo mais achegado e que Jesus mais amava, ele não usou desse privilégio para querer liderar ou estar à frente da obra depois da morte do Senhor. Ele aprendeu a lição essencial de apenas servir, acompanhar e deixar o Senhor fazer o resto. Há pessoas que não se submetem aos outros de forma alguma. Se não têm uma posição de destaque na obra do Senhor, empacam. Só apresentam seus talentos, só contribuem com o seu tempo se estiverem à dianteira da obra. João não agia assim. É possível que o tempo todo ele se lembrasse da lição que aprendeu quando seu mestre lavou os pés deles todos, inclusive os do traidor Judas. Ser coadjuvante, ser um auxiliar na obra de Deus e mesmo assim ser fiel é algo apenas para pessoas como João. Nessa questão, você é como João? Ó Senhor Jesus, faz-nos tais pessoas, Senhor. Pessoas simples, com coração puro, sensível à tua vontade, que não serve por interesse, mas que está sempre pronto, Senhor, a aprender e disposto a servir. Ensina-nos, Senhor, tais lições de amor. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração.
Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Ó Senhor Jesus, Senhor, que neste momento, Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia. Pai, estamos aqui para louvar e engrandecer o teu nome, porque só o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Pai, nós anelamos pela tua presença todos os dias de nossas vidas. Amado ouvinte, eu quero deixar um versículo neste dia para você desfrutar, que se encontra no livro dos Salmos, o capítulo 27, onde a palavra nos diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Aqui nós estamos vendo aqui o salmista Davi louvando e agradecendo ao nosso Deus. Aqui ele confiava no Senhor. Minha amada, eu não sei o que você está passando, mas que você possa buscar força nesse versículo, como Davi, ele buscou e ele encontrou. Ele tinha fé, ele tinha toda a confiança em Deus, que ele dizia: o Senhor é minha luz. Minha amada, a luz é para clarear quando estamos em trevas. Muitas vezes nós encontramos em trevas nosso dia a dia, o nosso interior, mas você tem um Deus, assim como é o Deus de Davi. Você pode orar neste momento: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Amada, não precisa você ter medo de nada, porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida, assim dizia Davi. Assim o Senhor também é a fortaleza das nossas vidas, né? A quem temerei? Então nós não precisamos ter medo de nada, porque nós temos Deus que tem cuidado de nós todos os dias. Nós temos Deus que é luz, nós temos um Deus que é salvação, nós temos um Deus que é fortaleza. Senhor, eu te agradeço por tudo, pela luz, pela salvação, pela fortaleza que o Senhor é para cada uma de nós. Obrigada, meu Deus, neste momento, e eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Deus é santo, Ele chamou a mim, modificou meu fim, fez de mim seu povo. Esse povo é santo, somos de um só Deus e não há outro, nem haverá. Habita em meu interior, conhece todos meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Habita em meu interior, conhece todos meus medos,
vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Faço minha escolha, sei de que povo sou, separo a ti, Senhor, todos os meus dias. Em tua presença nada vai impedir que teu caminho eu possa andar. Retira de meu interior o que teu falar abalou, o que tua luz revelou.